Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito bom ter vocês aqui. Muito bom poder cultuar a Deus com todos vocês, mesmo com todos os problemas que surgiram hoje durante o dia. Tem dia que é difícil, né? Tem dia que é noite, é impressionante, né? Tem dia que as coisas parecem que todas combinam de dar errado, mas ainda assim, Deus é gracioso e ainda assim a gente tem tempos assim bem especiais. Hoje nós começamos o DNA hoje aqui pela manhã, foi um tempo muito legal, mas assim que eu cheguei no hotel eu vi que as portas estavam abertas, vi que isso não era bom sinal, e aí vi que não tinha ar-condicionado desde manhã aqui no hotel, está quebrado, o hotel todo está sem ar-condicionado, e eu sei que cultuar aqui sem ar-condicionado é difícil, hoje não está ventando muito, mas eu sei que quem pegou esse lugarzinho aqui, vocês são privilegiados, agradeço a Deus 2 vezes, você pegou um bom lugar aqui, perto da corrente do vento aqui, né, do ar, pelo menos um pouquinho mais gelado. O que mais foi errado hoje? Acho que foi o ar, né? Deixa eu ver. Hoje foi um dia corrido, bastante coisa para fazer. Tive aniversário na hora do almoço, vim direto para cá. E aí falei para Mirinha, traz uma camisa para mim, que eu tava com a camiseta aí, né? Do dia todo, camisa de ontem, na verdade, ainda. Verdade, camisa de ontem, loucura, né? E aí a Mirinha trouxe, mas cara, não é camisa encolheu a camisa da minha casa. Lá em casa tá com uma série, tô encolhendo todas as roupas. Fiz essa parte aqui assim, ficou bem apertadinha assim. E eu falei, cara, não dá não. Aí chamei o Xande, cadê o Xande? Meu consultor de moda, saiu o Xande, tá no telefone. Esse é o trabalho, tenho certeza, o cara é crente demais, né? Ou Jesus, com certeza é Jesus. Mas aí o Xande, meu consultor de moda, falei, Xande, como é que tá? O Diogo falou assim, cara, tá 10, manda ver. Ele olhou assim, não dá não. Aí eu vi o Alexandre nessa e falei, vou ficar de camiseta mesmo, pelo Darth Vader. Acho que essa é a primeira vez que você vê um pastor pregar camisa do Darth Vader. E eu tava feliz assim, eu falei, acho que eu vou trocar com o Diogo, já que ele achou que tava tão legal assim. Porque do Diogo, ela ficou um pouquinho justinha, mas tá legal. Melhor que a outra ainda, tá bom? Se você acha que essa tá apertada, imagine a outra, tá? Mas gente, graças a Deus que para a gente poder buscar Deus juntos, a gente precisa de ar-condicionado, na verdade. A gente não precisa de um pastor bem vestido, né? Ou mal vestido não faz, né? Aliás, eu posso estar com roupa assim de trapo aqui, posso estar mal vestido, o importante é simplesmente que eu seja usado por Deus, amém? E aí não adianta nada eu estar muito bonito, de terno aqui, e se eu falar groselha não vai adiantar nada. Então eu prefiro estar do jeito que eu estou, mas ser usado por Deus essa noite. Hoje estamos sem o banner aqui atrás, justamente por causa da ventilação, mas a nossa série é essa: o que cremos, como vivemos. Estamos estudando aqui na Rede, semanalmente, a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, ok? É uma carta muito especial, você pode ver lá no capítulo 3. Efésios capítulo 3, até a voz começou a falhar agora, mas ela vai até o fim, se Deus quiser. E já separa aí a partir do verso 18, de uma ainda não, mas deixa separado aí. Queridos, nós estamos estudando um trecho muito especial da carta. É só para situar todos vocês, a gente escolheu esse tema, porque esse tema parece ser uma excelente divisão da carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Os 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo se preocupa em falar sobre o Evangelho, sobre o que Deus fez por nós. De maneira muito bela, de maneira muito assim magistral, o apóstolo se preocupa em falar o que Deus fez por nós. Então, de certa forma, ele relata um pouco da nossa crença, o que nós cremos a respeito do Evangelho. São 3 capítulos onde ele resume o Evangelho, onde ele fala de diversas maneiras sobre o Evangelho, sobre o que Deus fez por nós e sobre o que nós cremos. E a partir do capítulo 4, 5 e 6, o apóstolo se preocupa em falar sobre a resposta do Evangelho, sobre como que nós entendemos o que Deus fez por nós, como que nós podemos responder a isso, por isso então como que nós vivemos. Isso é muito importante, eu falei aqui e vou repetir sempre, essa ordem jamais pode ser invertida. Porque se você inverter essa sequência, você acaba de criar a religião. Porque religião justamente é o que eu tenho que fazer primeiro, para que depois Deus faça algo por mim. E o Evangelho é justamente o oposto disso.
O Evangelho diz o que Deus fez, o como que Ele te amou, o como que Ele se entregou por você, e aí então, em resposta a esse amor, você passa então a viver uma vida que agrada a esse Deus. Na semana passada, a gente está estudando essa oração, uma linda oração do apóstolo Paulo, que ele começa a orar a partir do versículo 14, ou melhor, versículo 15. E nessa oração a gente começou a estudar algumas verdades sobre essa oração do apóstolo Paulo. Por exemplo, na semana passada, nós falamos um pouco dessa oração, e Paulo ora para aquela igreja, em especial no versículo 15, ele ora para que Cristo, e somente Cristo, reine no coração daquelas pessoas. Ele faz essa oração. Então nós vimos na semana passada, pode colocar aí, Lia, que quando Jesus ele se muda para a sua vida, ele sempre traz consigo o trono. Essa é uma das verdades que nós vimos na semana passada. Quando Jesus passa a habitar na sua vida, ele vem para reinar, porque ele é rei, ele sempre traz o trono. E não só isso, quando Jesus começa a reinar, o governo dele produz, sabe o que? Pode colocar amor uns pelos outros. E amor é a marca de uma igreja que é governada por Cristo. Essa igreja começa a amar verdadeiramente uns aos outros. E hoje nós vamos continuar a falar sobre essa oração de Paulo e continuar a enxergar as implicações de ter um coração governado por Cristo e de amar uns aos outros. Lê comigo, Efésios capítulo 3, nós vamos ler do verso 18, 17, quer dizer, que nós vimos semana passada, nós vamos continuar, 17 até o verso 21. Efésios capítulo 3, do verso 17 ao 21, diz assim a palavra de Deus, você pode acompanhar no telão comigo. Paulo está orando, certo? Então ele ora, verso 17, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, o texto do Senhor foi lido na Tua Palavra, e queremos, Deus, que nesses próximos minutos, ela possa entrar em nossos corações e causar toda a transformação que o Senhor deseja em nossas vidas, Deus. Fale, por favor, conosco, não através de mim, mas através da Tua Palavra. Deus, usa a minha vida se assim o Senhor quiser, mas eu peço para que todos nós aqui possamos ter a nossa atenção, o nosso coração, a nossa mente voltados para o Senhor, para compreendermos a Tua vontade e sermos cheios do Seu poder, para praticarmos a Tua verdade e vivemos, Deus, para a Tua glória e para a Tua honra. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos estudar até o final do texto, se Deus quiser. E aqui nós temos que entender muito bem o que Paulo está fazendo. Lembra, depois de ele falar do Evangelho para a igreja, de explicar o Evangelho algumas vezes para a igreja, ele ora. E aqui ele descreve o conteúdo da sua oração. E eu quero que vocês entendam comigo que parece que há uma sequência lógica aqui. Desde o verso 17 até o verso 21, parece-me que na oração de Paulo há uma sequência lógica de coisas que vão acontecendo e uma coisa vai levando a outra. A partir do momento que você compreende uma verdade, essa verdade enche tua vida e transforma teu coração, naturalmente essa verdade vai te levando a praticar e viver uma outra verdade. Aparentemente é uma sequência lógica aqui. Por exemplo, pode colocar ali. A gente percebe no verso 17 que Cristo, Ele deve governar os nossos corações, as nossas vidas. E uma vez que Cristo governa nossas vidas, o que isso acontece? Pode ir passando, Lia. Isso produz um amor real uns pelos outros. Lembra? A gente viu semana passada. Quando Cristo governa, quando Ele é rei, o que Ele produz é um amor real uns pelos outros. Olha que interessante. Esse amor real uns pelos outros, pode colocar aí,
quando nós aprendemos a nos amar, aprendemos a viver em comunidade. Te aprende a de fato o que é ser igreja. E quando nós aprendemos a viver em comunidade, nós aprendemos sobre o amor de Cristo por nós. E é justamente isso que ele fala no verso 18. É justamente isso que ele estabelece aqui. Essa sequência é importante. Cristo comanda a sua vida, e quando acontece isso, você passa a amar uns aos outros, e quando você ama uns aos outros, você passa a entender o que é viver em comunidade, e quando você vive em comunidade, e essa vai ser a lição de hoje, você começa a compreender verdadeiramente o amor de Deus por nós. Olha comigo o verso 18, volta para a sua Bíblia aí. O verso 18 diz, olha como ele começa o verso 18. Ele diz assim, olha, para que vocês possam, juntamente com todos os santos. Juntamente com todos os santos, o quê? Ele continua, compreender o amor de Cristo por vocês. Na verdade, o que o apóstolo Paulo vai falar para a gente, vai nos ensinar, pode colocar ele, é o seguinte, que aprender sobre o amor de Deus é um projeto de comunidade. Para nós descobrirmos cada vez mais sobre o amor de Deus por nós, é um projeto comunitário. Você sozinho pode compreender o amor de Deus até certa maneira, sim. Você começar a compreender cada vez mais as implicações disso, e se aprofundar cada vez mais nessas verdades, você só consegue fazer isso junto com a igreja, junto com a comunidade de fé. E é justamente isso que Paulo estabelece aqui no verso 18. Ele diz, olha, vocês vão compreender o amor de Deus juntamente com todos os santos. Percebe então a sequência? Você consegue entender essa verdade? Que aprender sobre o amor de Deus, aprender mais sobre o amor de Deus, é um projeto de comunidade. E aqui, o apóstolo Paulo começa a falar que amor é esse de Deus, que a gente pode aprender juntos, como igreja. Não só na teoria, mas na prática. Que amor que é esse de Deus que Paulo está falando aqui, que nós podemos aprender juntos? E são duas coisas. Um amor que é infinito e um amor que é inexplicável. Eu quero começar a ver com vocês hoje sobre esse amor que é infinito. Porque no verso 18 ele diz, juntamente com todos os santos, nós vamos compreender o quê? Olha o que ele diz, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ele está se referindo aqui ao amor de Cristo por nós. Essa linguagem que ele usa, aparentemente, é uma linguagem poética, não é verdade? Onde Paulo talvez quer deixar claro toda a extensão do amor de Deus por nós. De maneira muito bela ele diz, olha, é largo, profundo, alto, comprido, o que ele fala, na verdade, é uma maneira poética de talvez nos mostrar o amor de Deus por nós. Você conhece essa linguagem? Eu tenho certeza que você, que já esteve apaixonado por alguém, né? Pela tua esposa, hoje está do seu lado, eu lembro muito bem, você deve lembrar quando você se declarou para ela, ou quando você escrevia recadinhos para ela em papel de carta, você que é um pouco mais velho, né? Não entrega a idade de ninguém aqui, e você colocava aquelas poesias bonitas, para mostrar de fato o seu grande amor para o seu namorado, para a sua namorada. Ou você colocava lá depoimentos no Orkut, não é verdade? Para colocar o seu grande amor para essa pessoa. E você dizia, o que você dizia mesmo? Olha, multiplique as estrelas do céu pelos grãos de areia e saberás o meu amor por você. Não é assim, né? Coisa bela, cafona essa, né? Como é que a Miriam caiu nessa? Meu Deus, isso Mas é uma maneira poética de nós nos referirmos ao amor de alguém por nós. Mas eu creio que aqui nessas palavras de Paulo é muito mais do que simples poesia. Porque entenda bem, se ele relaciona essas palavras com a comunidade, se ele diz que só nós vamos entender a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor de Deus junto com todos os santos, não é só uma linguagem poética. Paulo sim quer nos ensinar alguma coisa. Então, se você olhar para o lado, você vai começar a entender o que ele quis dizer aqui. Eu penso que Paulo está falando de um amor infinito, e ele vai explicar de que forma intensa que é esse amor de Deus por nós. Por exemplo, quando ele fala sobre largura, a gente entende que o amor de Cristo é suficientemente largo
para abranger a totalidade da humanidade. Quando a gente fala em largura, talvez a ideia de Paulo é que ele é largo o suficiente para abranger toda a humanidade. Você vai lembrar, mas em Efésios, lembra que Paulo fala da tensão entre judeus e gentios, e como que Deus colocou esses dois grupos distintos, inimigos, no mesmo corpo, na mesma igreja? Ele está nos mostrando que o amor de Deus por nós é suficientemente largo para alcançar essas pessoas. E olhando para a comunidade, olhando para a igreja de Jesus, se você olhar para o lado aí, você vai ver como que esse amor de Deus alcançou pessoas tão diferentes. E continua a alcançar pessoas tão distintas. É um amor que alcança ricos e pobres. E talvez aqui a gente tem gente rica, talvez gente que gostaria de ser rica, talvez, não sei, né? Mas gente talvez que passa necessidades. Ele alcança negros, brancos. Ele alcança brasileiros, argentinos. É um amor suficientemente largo para alcançar todas as pessoas, para abranger todo mundo. É um amor que pode alcançar, entenda muito bem, até mesmo flamenguistas. Né? Tem flamenguista aqui? Eu gosto de brincar com flamenguista, porque sempre é a maioria flamenguista. O pessoal dá risada, e vai brincar com botafoguense, não tem graça, o pessoal até esquece que existe Botafogo, não? Mas alcança flamenguista. Eu também costumo brincar com flamenguista, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Flamengo, até porque entendo eu que todo mundo nasce flamenguista e corintiano. Você nasce pobre, né, sem dinheiro, sem dente, analfabeto, e depois quando você cresce, brincadeira dos flamenguistas aí, né? Eu vou brincar agora um pouco com o Vasco. Em segundo lugar, sempre segundo o Vasco. Esquece isso. Mas a ideia é que quando você olha para a igreja e passa a conviver com ela, você percebe a diversidade e a forma como esse amor de Deus ele é largo o suficiente para alcançar todas as pessoas. Que interessante, olha essa foto ali, olha que legal essa foto. Essa foto são de dois meninos, duas crianças, um judeu e um palestino. Uma conferência cristã para tentar propor a paz naquela região tão difícil. É justamente isso que esse amor largo de Deus faz. Une pessoas tão distintas, tão diferentes, que tinham tudo para serem inimigos. E como o próprio Paulo diz, é um amor que derruba essa barreira de inimizade. Essa foto ela é marcante. São dois meninos cristãos que foram alcançados por esse amor de Deus, por esse largo amor de Deus. Quando Paulo fala a ideia do cumprido, a ideia talvez seja que o amor de Deus ele é suficientemente cumprido para durar por toda a eternidade. Nós sabemos que esse amor de Deus por nós jamais irá acabar. A gente lembra lá de Romanos capítulo 8, quando Paulo diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um amor cumprido o suficiente para durar por toda a eternidade, e a gente já sabe como é que vai acabar. Um dia a igreja toda, universal, de todo o universo, de todo mundo, estará lá frente a frente ao Rei dos Reis, ao Cordeiro Santo, louvando e exaltando esse Rei. Por quê? Porque seu amor dura para sempre. Quando Paulo talvez fala sobre a altura, sobre esse amor de Deus, talvez Paulo está pensando que esse amor ele é suficientemente alto para nos levar até o Pai. O amor de Jesus por nós, demonstrado na cruz, nos reconduziu ao Pai. Lembra disso? A humanidade tinha uma dívida impagável com Deus. Alguém pagou essa dívida, o próprio Jesus. Nós éramos objetos da ira de Deus. Lembra Efésios capítulo 2, nós vimos aqui? Nós éramos merecedores da ira de Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus santo e nós somos pecadores depravados. E o que Jesus Cristo fez? Ele tomou o nosso lugar e a nossa culpa Ele assumiu. E a vida perfeita dele Ele nos ofereceu para nos reconectar com o seu Pai. E o sacrifício de Jesus, o amor dele por nós é perfeito, a ponto de cumprir isso. Hoje você pode abaixar a tua cabeça, fechar os teus olhos e orar, e Deus te ouve. E não foi você que conquistou isso, não. Foi o amor de Jesus por você, que é suficientemente alto para chegar até o Pai. Eu lembro bem quando Paulo diz, em 1 Timóteo, que Jesus ele é o único mediador entre Deus e os homens. E esse mediador ele é perfeito.
E esse mediador fez uma obra perfeita, ao ponto de dizer, está consumado. E dessa forma, ele religou perfeitamente a humanidade caída com Deus Pai. Por isso que esse amor ele é suficientemente alto. E por último, esse amor ele é profundo. Profundo ao ponto de alcançar o pecador mais depravado. Queridos, a gente sabe que não existe pecadinhos ou pecadores. Todo pecado é uma ofensa ao caráter santo de Deus. A gente sabe que no céu não vai haver divisão, muito menos no inferno. A gente sabe que não vai ter área VIP no céu, né? Onde assim, vai ter gente especiais que pecaram menos, estão mais próximos do trono da graça. Não vai existir isso. Alguns acham que sim, mas não vai. Tem uma piada, não sei se vocês lembram, uma piada antiga, o pessoal contava, que alguém morreu e chegou no céu, aí foram apresentar o céu para ele, aí ele começou a andar pelo céu e começou a apresentar os grupos, né? Uma piada até, porque não faz, é uma heresia até, porque no céu tinha grupos distintos, isso não vai acontecer, mas na piada acontece. Aí o cara começou a mostrar, aí tinha uma galera um pouquinho mais animada, gritando, pulando, mas estava mais fervoroso o negócio lá. Aí o anjo falou, aqueles ali são os assembleanos. O pessoal lá no pandeirinho, né, batendo, cheio de especial, né, tudo alegre lá. Aí eles falaram, legal, assembleanos. Aí continuou andando assim, vi mais outro grupinho naquele cantinho lá. E aí era um grupinho que estava um pouco mais sério, e tinha umas criancinhas, eles pegavam uma aguinha, mandavam a cabeça da criança, assim, né? Eles são os presbiterianos, estão batizando ali, os presbiterianos, estão no cantinho lá batizando, legal, papá. E continuou andando assim, aí tinha um galpão todo fechado. Aí o cara virou assim pro anjo e falou assim, mas vem cá, o que é esse galpão enorme aqui? O cara falou assim, faz silêncio que aqui são os batistas, mas faz silêncio que eles acham que estão sozinhos no céu. Já ouviram essa piada? Já ouviram? Porque essa dimensão, às vezes, que o cara acha que vai estar sozinho no céu, porque ele é melhor, porque ele é mais especial, porque a denominação dele é diferente. Não vai haver distinção nem no céu e também não vai haver no inferno. Mas é claro que, aos olhos humanos, nós temos a tendência de olhar para alguns pecados e esses pecados nos chocam. Não é verdade? Algumas ações, talvez algumas atitudes, elas talvez são a personificação da depravação humana e da distância de Deus. Eu já citei aqui, mas meses atrás, teve um crime que chocou o Rio de Janeiro. Lembra do pai que assassinou a sua família toda, matou sua esposa, seus 2 filhos, e depois se jogou da sacada? E isso é chocante. Acho que semana passada, em Porto Rico, um outro pai matou seus 2 filhos, e depois também se matou. E se a gente parar para falar aqui sobre crimes horríveis, sobre coisas assim absurdas, a gente infelizmente viraria a noite só contando casos que nos fariam chorar. E que nos fariam, de certa forma, até mesmo mexer com o nosso estômago, embrulhar o nosso estômago. Então, tal é a maldade humana com respeito a algumas ações, não é verdade? Agora, o que Paulo está colocando aqui é que a profundidade do amor de Jesus é capaz de alcançar essas pessoas. Pessoas que talvez eu e você jamais daríamos perdão por causa do nosso próprio pecado. Mas Paulo diz que esse amor é tão profundo, ao ponto de alcançar o pecador mais miserável. Queridos, isso é sério. Nós estamos ouvindo essas palavras de alguém que sabe muito bem disso, que era um perseguidor da igreja, que era um cara que matava famílias, que prendia famílias injustamente. Paulo sabe o que ele está falando, porque ele foi alvo desse amor aqui. Esse amor que é tão profundo que alcança um coração desse. Aliás, esse amor que é tão profundo que alcançou você um dia e que me alcançou. Porque talvez eu possa não ser esse cara que fez essas atrocidades, mas eu sei muito bem quem eu sou. Eu sei muito bem o quão pecador, miserável eu sou. E talvez o meu pecado não é desse que pode nos chocar a humanidade, mas é um pecado que choca o próprio Deus, como por exemplo o pecado do orgulho. Um pecado que Deus abomina. O pecado de se achar melhor do que o outro. O pecado de se achar menos pecador do que o outro. O pecado talvez de se parecer com um fariseu. Isso, não sei se você sabe, fariseu era um grupo de pessoas que foi inimigo de Jesus enquanto ele esteve na terra. Deus, quando pisou nessa terra, teve um grupo de inimigos, foram os fariseus. E muitas vezes eu e você nos parecemos com eles. É desse pecado
que Jesus Cristo nos perdoa e nos alcança com seu profundo amor. Aliás, amor esse que é tão profundo, queridos, que pode te alcançar hoje, aqui mesmo nesse lugar. É um amor assim que, quando a gente canta uma canção, ele é tão forte, vem tão maneira, é tão furioso. Ele nos envolve de tal forma que ele é irresistível. E que ele pode alcançar cada um de vocês aqui essa noite com esse amor. Porque Paulo diz que ele é profundo, que ele é largo, comprido, que ele é alto e que ele é odom, comprido, alto, largo. Isso, obrigado. Agora esse amor, ele não é só esse amor que nós estamos falando aqui, ele não é somente infinito, pode colocar ele, mas ele também é um amor inexplicável. E Paulo continua dizendo, se você olhar comigo no versículo 19 agora, olha o que diz a palavra de Deus. E Paulo diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. A palavra que ele usa aqui para conhecimento traz a ideia de um conhecimento profundo. O que Paulo está nos ensinando aqui é que mesmo que eu e você, nós paremos aqui para nos aprofundar e ficarmos aqui talvez horas, quem sabe dias, talvez meses e anos, refletindo e pensando sobre o amor de Deus. Ainda que a gente pegue toda a literatura em todo o mundo disponível, que fale sobre o amor de Deus, e leia esses livros, e explique, e se aprofunde, ainda assim nós não iremos compreender completamente o que é esse amor, e o tamanho desse amor, e a profundidade desse amor. Ainda que eu pegue as pessoas mais inteligentes do mundo para pensarem, elas vão se aprofundar, e falarem coisas absurdas que a gente não entende, tão inteligente que é. Ainda assim, esse amor será algo que excede todo o entendimento. O que Paulo diz é que a gente pode sim conhecer esse amor, mas a gente conhece esse amor em partes, porque a gente jamais vai poder conhecer isso plenamente. Queridos, existem perguntas sem respostas quando a gente reflete sobre esse amor. Quando eu paro para pensar sobre o amor de Deus, a pergunta é: por que um Deus tão perfeito, tão santo, tão autossuficiente, por que esse Deus decidiu amar pecadores como nós? E ninguém aqui consegue responder essa pergunta. Ninguém. E se cada vez você parar para fazer essa pergunta, mais você vai perceber que ela não tem resposta. Como que Deus, que a gente mal conhece, por causa de toda a sua grandeza, o seu tamanho, como que um Deus tão santo, tão perfeito, tão autoexistente, como que um Deus desse se importa com pecadores como eu e como você? E decide voluntariamente viver entre nós, e decide voluntariamente ser massacrado por nós, e que insiste em nos chamar de volta, e que insiste em se relacionar com a gente. Queridos, não existe resposta para essa pergunta. Por quê? Porque é inexplicável. É inexplicável. O amor de Deus por nós, ele é simples ao ponto de uma criança de 4 anos compreender e aceitar. Mas ele é complexo ao ponto de se colocar toda a humanidade, pensar sobre isso e ainda assim não entender plenamente. Por isso então, que descobrir sobre o amor de Deus é um projeto de comunidade. Quanto mais a gente vive junto uns com os outros, mais nós nos percebendo a ação maravilhosa de Deus um na vida do outro. E conseguimos começar a compreender esse amor de Deus, esse amor que é inexplicável, esse amor que é infinito, mas é o amor do próprio Deus. Mas já continuando, eu quero terminar o texto ainda hoje. Você vai ver que Paulo diz que à medida que a gente vai percebendo sobre esse amor, acontece algo com a gente. E está aí, olha, no final do verso 19. O que acontece com você? Quando você é preenchido cada vez mais por conhecimento desse amor de Deus, ainda que limitado. Mas o que acontece comigo e com você? Olha o verso 19 aí. O que Paulo diz?
Paulo diz, e vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Plenitude é ser preenchido por algo. A ideia é que o próprio Deus vai começar a encher você cada vez mais dele mesmo, através do Espírito Santo. Se você consegue entender aqui, que parece que é um processo muito legal que Paulo ora para aquela igreja. Eu tentei explicar dessa forma para vocês aí, olha, pode colocar ali. À medida que a gente vai descobrindo cada vez mais desse infinito e inexplicável amor, nós vamos nos enchendo cada vez mais do próprio Deus. Ele vai dominando cada vez mais a nossa vida. O Espírito Santo passa a habitar em nós, na nossa conversão, e passa a nos encher cada vez mais do Espírito Santo. O próprio Deus passa a nos encher de poder cada vez mais. É um processo aqui que eu quero tentar mostrar nesse quadro, pode passar o próximo slide. Esse quadro vai tentar explicar um pouco desse processo, que começa lá no versículo 17, certo? E diz o seguinte, olha, Cristo reina e habita em nossos corações. Traz para um pouquinho. Isso vai fazer o quê? Porque a gente ama uns aos outros. Quando nós amamos uns aos outros, vamos fazer o quê? Aprender a viver em comunidade. À medida que a gente aprende a viver em comunidade, nós vamos aprender mais sobre o amor de Deus por nós. E à medida que a gente descobre o amor de Deus por nós, nós somos cheios cada vez mais do próprio Deus. E ter Deus habitando em nós, através do Espírito Santo, nada mais é do que ter o próprio Cristo habitando e reinando em nós. Vira um processo cíclico. E aí então Cristo habita e reina, e cada vez mais a gente ama uns aos outros, e cada vez mais a gente aprende a viver em comunidade, e cada vez mais a gente aprende o amor de Deus por nós, e cada vez mais Deus vai nos enchendo do seu Espírito, e cada vez mais Cristo vai tomando conta. E isso não para, isso não tem fim, até Jesus Cristo voltar. E esse talvez é o projeto que Paulo orou por aquela igreja. É por isso que essas palavras de Paulo talvez poderiam ser a nossa oração o tempo todo como igreja, para que esse processo seja encontrado nos corações de vocês o tempo todo, e você vai começar a descobrir o que realmente é fazer parte de uma igreja cristã, uma igreja de Cristo. Agora, tudo para o final, porque Paulo vai terminar, e ele vai terminar esse trecho de uma maneira fenomenal, que é a parte final do nosso tempo aqui. Olha o que ele diz, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos, essa é uma linda oração. Uma oração onde Paulo está vibrando. Eu vejo Paulo vibrando essas palavras, vibrando e exaltando a Deus. E ele exalta a Deus pelo seu poder, porque ele pode fazer tudo, ele pode fazer muito mais do que a gente pede ou imagina. A gente exalta a Deus pela sua criatividade, exalta a Deus por ser um Deus presente, olha, o seu poder que atua em nós. Exalta a Deus por ser um Deus relacional, um Deus que é digno de ser louvado e exaltado para todos sempre. Ele termina assim, apresentando o Deus em que nós servimos. Agora um comentário importante. Muitas vezes, nós olhamos para esse texto, a gente tem uma outra dimensão dele. Não sei se já aconteceu com você isso. É um texto conhecido. Eu já até brinquei com vocês, do que não, falei a verdade, não pode voltar. Pode passar agora todos os outros. Mas é um texto onde normalmente, deixa no texto, que as pessoas usam em contextos variados. Eu decorei esse texto quando eu era criança, e todo cultinho doméstico lá em casa eu sempre falava João 3,16, até que meu pai cansou no João 3,16 e mandou eu decorar esse texto. Eu decorei como criança. E eu não tinha muita dimensão do que ele significava. E eu já vi muita gente usando em vários contextos. Por exemplo, quando alguém quer alguma coisa e ora para Deus, porque, sei lá, quer uma casa, um carro, quer alguma coisa do Senhor, não é nada errado eu desejar essas coisas e orar por isso. E às vezes Deus às vezes concede algo melhor do que você imaginava. Já aconteceu isso com você? E aí a pessoa normalmente ela usa esse texto. Olha, como Deus é bom, né? Ele deu muito mais do que eu pensei, do que eu imaginava. É como eu vi isso. Por exemplo, tem gente que às vezes sonha com um carro, por exemplo, né? E às vezes falava com um carro lá X, e na hora de comprar, Deus abençoou, entrou uma graninha a mais da empresa, os juros abaixaram, o carro que ele queria abaixou também, o que ele tinha começou a valer mais,
Ele conseguiu comprar um carro melhor. Ele vem, gente, olha só, fica comprar um Gol e sair com um carro bacana aí também. Um carro legal aí. E sair com um New Civic. Já viu o New Civic? Um luxo bonito, hein? Bonito o carro, né? Então eu fui lá para comprar um Golzinho e sair com um New Civic. Paguei à vista. Deus abençoou, o dólar subiu, baixo, sei lá o que aconteceu lá. Cara, paguei à vista. Matemática, essa eu não sei, né? Para comprar um Gol. E aí você fala, poxa, Deus é tão bom, né? Ele dá sempre muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E você pega o carro e faz o quê? Pode colocar aí. Bota que adesivo bonito. Foi Deus que me deu, tá vendo? Meu adesivo já bacana é foi Deus que me deu. E você sai todo alegre, porque Deus faz muito mais do que pedimos. Será que é isso mesmo? Será que é essa a ideia do texto? E aqui quando o carro coloca esse adesivo, depois faz o quê? Pode colocar. Aí ele vende, vai querer vender o carro, né? Aí colocou, você está vendendo, não te dou mais nada. Eu vi isso daí muito na internet. Já viu essa? Foi Deus que me deu, já está vendendo. Cara, eu não tenho maturidade para essas coisas na internet. Olha isso, pode passar, isso aqui pode passar de graça mesmo, olha. Tá vendo esse? Deus está no controle, o cara está dentro de alguma coisa, aí tá, esse dia foi louco. Já viu esse? Pode passar aí. Eu não tenho maturidade para ver essas imagens na internet, eu vou preparar meus slides de pregação. A pergunta é, será que é essa a ideia? Queridos, eu entendo que Deus é um Pai amoroso e que Ele muitas vezes dá muito mais de fato que a gente pede ou pensa. Talvez muitos de vocês aqui tenham histórias reais para falar sobre isso. Eu tenho histórias reais para falar sobre isso. De coisas que eu nem imaginava, talvez que eu nem pensava. E o Senhor foi gracioso e me deu. Mas a impressão que nós temos é que esse texto aqui, ele fala mais do que isso. Ele fala de coisas mais nobres do que coisas materiais. Sabe por quê? Pensa comigo. Paulo diz que Deus nos dá mais do que nós pedimos ou pensamos. O que Paulo acabou de pedir e pensar? Você sabe. Talvez você está aqui há 4 semanas ouvindo sobre isso. A gente sabe o conteúdo da oração de Paulo, o que ele estava pedindo e pensando. Não é verdade? Olha lá, no verso 16, ele orou para que Deus fortalecesse o povo com o poder dele. No verso 17, ele orou para que Cristo fosse o Senhor da vida daquelas pessoas. No verso 18, ele orou para que aquelas pessoas pudessem compreender cada vez mais do amor de Deus por elas. No verso 18 ainda, ele orou para que a igreja, verso 19 quer dizer, fosse cheia da vida de Deus, na vida de cada um. Ele pediu essas coisas. Essas coisas estavam no coração de Paulo. Aquele ciclo ali estava no coração de Paulo. Então quando ele fala, olha, Deus pode dar muito mais do que isso, a ideia é que Deus pode surpreender você nessas coisas. Entendam bem. Você e eu, na verdade, também, nós podemos achar que amar uns aos outros é isso aqui. Amar uns aos outros é isso aqui. Essa é uma concepção limitada, pequena do que amar uns aos outros. A ideia é que Paulo está dizendo, olha, Deus pode fazer muito mais. Toda vez que a gente lê Atos 2 e vê aquela realidade maravilhosa da igreja primitiva, a gente fala assim, poxa, isso é tão distante da gente. Mas não precisa ser. Se você buscar isso e orar por isso, Deus pode fazer muito mais do que você está pedindo e imaginando. Se você pedir, Deus, me ajude a amar a minha igreja, a amar a minha comunidade, Deus pode fazer algo muito maior do que isso, aumentar a dimensão do que realmente amar uns aos outros. Você pode achar que ser habitado pelo próprio Cristo e governado por Ele é uma coisa, mas a ideia aqui é que isso pode alcançar áreas que você nem imagina. Em outras palavras, já encerrando, deixe Deus te surpreender. E não está no slide isso. Não está. Beleza, pode deixar isso aí mesmo. Deixe Deus te surpreender com isso. Comece a orar por essas coisas. E veja Deus te surpreendendo. Te dando muito mais do que você pensa ou imagina nessas áreas. E é tão legal, gente, pensa bem. Já pensou você ser governado plenamente por Cristo? Como é que é viver essa vida? Independente das questões materiais, independente da tua saúde,
Se Cristo for de fato sempre o Senhor da sua vida, você tem noção das implicações que isso pode, como que isso pode mudar? Você tem noção do que é teu próprio Deus comandando plenamente o seu viver? Viver a plenitude do Espírito Santo, vivendo a alegria perfeita do próprio Deus, encontrando o real sentido da vida, tendo de fato paz do Espírito, alegria que você não consegue nem descrever. É justamente isso que Paulo pede. E minha oração, queridos, é que vocês orem por essas coisas e que Deus possa surpreender a nossa igreja nessas áreas. Muito mais ver vocês prosperando materialmente, o que é legal. É claro que a gente quer sempre ver todo mundo estando bem na vida, conseguindo comprar um apartamento, uma casa, um carro, tudo isso é muito legal, mas muito mais do que isso. A gente quer que a gente tenha essa prosperidade da alma, e de fato viver feliz e contente com o Senhor, de ter realmente Jesus Cristo governando a sua vida e conduzindo os seus passos, ser surpreendido por essa realidade. Essa é a nossa oração. Baixa a cabeça e fecha os olhos. Vamos orar. Dedique um tempo de oração, você e o Senhor. Nós falamos hoje aqui sobre o amor de Deus. E sobre como que a gente pode descobrir cada vez mais do amor de Deus através da comunidade, uns com os outros. Quando você faz parte verdadeiramente de uma igreja, da comunhão de uma igreja, não de um culto de domingo, mas da comunhão dos santos, você passa a ver as maravilhas das ações de Deus na vida uns dos outros. E começa a compreender realmente o quanto Deus nos ama. Então, nesse instante, eu quero que você ore por isso. Ore para que Deus amplie a sua visão, o seu conhecimento do amor dele através da tua igreja. Hoje talvez é o dia que aprove a Deus te alcançar com esse amor. Ele nesse instante está falando ao seu coração, dizendo assim, olha, Ele está te levando a você se arrepender dos seus pecados, porque você é um pecador. E nesse momento, Ele está fazendo com que você tenha um desejo real de se entregar inteiramente a Ele. Faça isso nesse instante. Confesse os pecados. Diga que Jesus, a partir de hoje, é o teu Salvador, o Senhor da sua vida. Reconheça que Ele tomou o seu lugar. E hoje você pode sair daqui com algo totalmente diferente. Porque a partir de hoje você vai sair daqui com o próprio Deus, através do Espírito Santo, habitando na sua vida. Ore para que Deus te dê entendimento cada vez maior desse grande amor dele por você. Senhor, por favor, para que a oração de Paulo para aquela igreja possa ser, Deus, a nossa oração por essa igreja aqui. Senhor, por favor, nos concede o teu poder. Por favor, Deus, faça com que Cristo reine em nossos corações e governe nossas vidas cada vez mais. Nos ajude, Deus, a produzir em nosso meio amor real, genuíno uns para com os outros. E para que esse amor nos ensine a viver em comunidade. E para que através dessa comunidade a gente possa descobrir cada vez mais sobre o seu grande amor. E que isso produza em nós crescimento espiritual, para que isso produza em nós um desejo real de sermos habitados pelo Senhor cada vez mais. Deus nos faz, por favor, Deus nos surpreende com respeito a essas coisas. Nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos com respeito a essas áreas. Queremos cada vez mais ser cheios do Senhor. E capacitados pelo Senhor. E transformados pelo Senhor. Para que possamos viver a realidade do Teu reino aqui nesta terra. Deus, a gente não tem a mínima ideia o que o Senhor quer da nossa igreja para o futuro.
temos alguns sonhos, alguns planos, mas o que verdadeiramente queremos é que o Senhor conduza os nossos passos, é que o Senhor produza um amor real, um amor que nós nunca experimentamos em lugar nenhum, uma preocupação genuína, um cuidado real para com os outros, um desejo real de incentivar uns aos outros na santidade, para que a exortação seja real em nosso meio, para que a disciplina possa produzir reais mudanças, para que o amor nos leve, Deus, a encorajarmos uns aos outros, e para que através dessa relação, a gente perceba cada vez mais e entenda cada vez mais o Teu grande amor. Entendamos cada vez mais, Deus, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do Teu grande amor por nós. Deus, fala no nosso coração, por favor. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém.